Você sabia que quando surgiu o Capitão América não era um personagem de gibi? Pelo menos essa era a intenção dos seus criadores, Joe Simon e Jack Kirby. Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. A parte mais legal de ter escrito história dos quadrinhos dos Estados Unidos com a querida Laura Machado foi a parte da pesquisa. A gente teve que ler muita coisa, inclusive material acadêmico. A gente teve que ler mestrado, doutorado, TCC, e inclusive materiais fora do Brasil. E foi assim que a gente descobriu coisas incríveis, como é que eu vou contar agora para você. Na história dos quadrinhos existem grandes duplas dinâmicas. E uma das mais brilhantes, uma das mais produtivas é Joe Simon e Jack Kirby. Já temos alguns vídeos aí sobre eles, abordando, né, a parceria deles. Eu vou deixar o link aqui caso você não tenha visto, tá? Num resumo rápido, os dois se conheceram lá na Fox Comics, quando eles estavam trabalhando, e aí nasceu um carinho, nasceu um respeito mútuo entre eles. O Jack, ele ficou muito impressionado com o Joe Simon, né, o jeito do Joe Simon usava terno e tal. Toda, né, a figura do Joe Simon acabou impressionando muito o Jack, porque o Jack era um moleque de rua, né? E aí ele achava que ele brinca e diz que o Joe Simon parecia um político, mas um político respeitável. E aí, a partir dessa amizade, acabou nascendo uma sociedade. E uma sociedade que foi dar muitos frutos, tá? Diferente do Will Eisner e do Jerry Iger, no caso dos dois, os dois produziam igualmente. O Joe Simon tinha mais experiência na escrita. Se você lê, né, como a gente leu, a autobiografia dele, você vai ver que o texto dele é maravilhoso, é super irônico, é muito inteligente, ele escreve muito bem, o Joe Simon. E na parte do desenho, geralmente o Jack Kirby fazia os layouts e o Joe Simon fazia a arte final, mas dependendo da HQ, dependendo da correria, podia trocar, né? Não é uma coisa assim, né? Ah, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Eles trocavam, mas geralmente era mais o Jack que fazia a parte de layout e o Joe Simon fazia a parte de arte final. Como a gente já explicou no vídeo da Marvel, que eu também vou deixar o link aqui, logo, né, o Joe Simon estava fazendo muito trabalho para a Time do Marty Goodman, e aí acabou levando, né, o seu parceiro Jack para trabalhar lá também. A primeira HQ que os dois fizeram para o Marty Goodman foi uma HQ chamada Comet Pierce, que saiu na Red Raven Comics número 1, com capa de agosto de 1940. Era um personagem que era um piloto, né, um piloto que fazia corridas espaciais num clima bem Flash Gordon. A revista acabou não dando certo, ela foi cancelada e foi substituída pela revista do Human Torch, o Torch Humana, que é o primeiro grande sucesso da editora. Mas por que essa HQ é historicamente importante? Porque é nessa HQ que aparece pela primeira vez o pseudônimo Jack Kirby. A parceria deslanchou e a dupla logo começou a fazer vários personagens para a editora do seu Marty Goodman. Eles criaram, por exemplo, o Marvel Boy na Daring Mystery Comics número 6, com capa de junho de 1940. Eles criaram a primeira versão do Visão, né, o Vision, na Marvel Mystery Comics número 13, com capa de novembro de 1940. E com, né, todo esse clima entre eles, toda essa efervescência criativa entre eles, é claro que logo ia aparecer o grande sucesso da editora, um dos grandes sucessos da história dos quadrinhos, um dos grandes sucessos desse período que as editoras chamam de Era de Ouro, tá? E a partir desse personagem que eu vou falar agora, as histórias de quadrinhos mudaram, né? O Jack conseguiu fazer com esse personagem praticamente um manual de como se conta uma história de super-herói, uma história que seja impactante, envolvente e emocionante. Como era bem comum no período, o Joe Simon começa a criar esse personagem baseado em outro personagem. Não, por favor, não acuse ele de plágio, isso é bem comum. Se a gente pegar os três grandes personagens, né, Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, eles foram criados a partir de outros personagens também, mesmo que personagens. No caso da Mulher Maravilha, ela foi criada a partir do Superman. Então era bem comum essa coisa de se basear em outro personagem. O Joe Simon começa a criação do Capitão América, baseado no personagem The Shield, da editora MLJ, Futura Art Comics. Até tem um vídeo aqui que eu falo do Watchmen, eu deixei essa história para você. Vou deixar o link aqui se você quiser dar uma conferida lá. Quem é esse The Shield, então? Ele foi criado pelo Harry Shorten e pelo Yves Novik na Pep Comics número 1, com capa de janeiro de 1940. A história dele é a seguinte: um cientista chamado Tom Hicks está pesquisando uma fórmula, né, uma fórmula capaz de dar super habilidades. Olha como o Capitão América é baseado nele, capaz de dar super habilidades
Só que ele sofre um atentado, né? Ele é assassinado por um espião alemão, um agente alemão chamado Hans Fritz. E isso faz o Tom ser acusado pelo incidente real que aconteceu no porto de Nova York. Em 30 de julho de 1916, teve uma explosão no porto de Nova York, que ficou conhecido como Black Tom Explosion. E aí, então, o Higgs ele é acusado de ter feito isso. O filho dele, o Joy Higgs, ele continua fazendo a pesquisa do pai e consegue, então, né, aperfeiçoar esse soro, que ele dá o nome de Shield, que é escudo em português. Mas, na verdade, baseado no Shazam, viu? Quando tudo é baseado em alguma coisa, baseado no Shazam, o nome Shield é um anagrama. Cada letra significa uma palavra, que em inglês é Sacrum, Heart, Innervation, Eyes, Lungs e Derme, que em português seria, né, coração, inervação, olhos, pulmões e derme. Não, eles não são tão criativos que nem o pessoal do Shazam já deu para notar, né? O The Shield, então, ele acaba, graças ao soro dele, ele acaba tendo uma super força limitada, ele acaba sendo invulnerável, tem resistência sobre-humana e pode saltar, né, grandes distâncias, como o Superman fazia no começo. O traje dele também é indestrutível e o traje dele tem um formato aqui na frente que é um escudo em formato triangular, tá? Depois, quando essa linha de super-heróis da arte não dá certo, ele acaba sendo passado, então, junto com todos os personagens da Arte Comics, ele acaba indo parar na DC Comics. Foi a partir dessa ideia que Joe Simon foi para casa e começou, então, a rabiscar, começou a criar um novo personagem que iria levar para o Marty Goodman, lá na Time, e olha só o que o próprio Joe Simon relembrou desse momento. Passei a noite inteira rabiscando. Camisa cota de malha, músculos protuberantes no peito e no braço, roupa colante, luvas e botas com aba dobradas embaixo do joelho. Desenhei uma estrela no peito, faixas que iam do cinto até uma linha sob a estrela e colori o uniforme de vermelho, branco e azul. Acrescentei um escudo. No rodapé, abaixo desse desenho, o Joey escreveu Super American. Só que ele odiou isso, já começou a ter, né, já tinham vários supers. Então ele foi lá e riscou e colocou Captain America, porque ainda não tinham tantos capitães. Nas histórias de quadrinho, os pesos pesados, né, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, o pessoal lá da National continuava enfrentando heróis, né, continuava enfrentando vilões no clima pulp, no clima do começo das histórias em quadrinho. Se aparecesse ali alguém do eixo ali, né, algum nazista, algum japonês ou algum italiano e tal, menos, era mais japonês e nazista, isso acontecia no solo americano, nos espiões e tal, eles nunca foram pro front. Vou fazer um vídeo sobre isso, nessa diferença. A National nunca levou os seus heróis pro front. Mas a futura Marvel, a Time, ele já estava, assim, virando os seus canhões pro eixo, já estava virando os seus canhões para os futuros inimigos dos Estados Unidos. Por exemplo, no final de 1939, o Namor já tinha afundado um submarino alemão ali na costa de Nova York, e em várias histórias já aparecia ele ajudando os franceses em alto mar. O citado Marvel Boy, ele deu uma surra num ditador chamado Hitler. E diz a lenda que o Marty Goodman não quis usar o nome Hitler com medo de ser processado pelo verdadeiro, né? Então, o Marvel Boy deu uma surra no Hitler, que era um ditador alemão chamado Hitler. Tá? Então, eles já estavam com esse clima ali dentro da editora. Acreditando no potencial do personagem, como eu já falei no vídeo, né, do início da Marvel, que eu vou deixar o link aqui, o Joe Simon ele propôs algo bem inédito para o Marty Goodman, que seria ganhar porcentagem, ganhar royalties do personagem. Tem divergência de fontes em relação ao número certo, tá? Tem fontes que dizem que eles receberiam 25% do Capitão América, que o Joe ia passar para o Jack Kirby, né? Que os dois criaram junto, né? Eu já vou explicar isso. Tem fonte que diz que é 25, tem fonte que diz que é 20, outras dizem que é 15, tem uma divergência de fonte aí. Mas o Joey falava 25, então a gente vai ficar com 25. Tá? Então ele propôs pro Marty Goodman receber 25% do personagem. Aí que o Marty Goodman vem com a sacada de roubar o Joe Simon do estúdio e fazer ele virar funcionário, fazer ele virar o primeiro editor da editora, né? Quando o Joey chega com o Capitão América e mostra pro Jack Kirby, o Jack Kirby não deixa ele passar para nenhum freelancer. O Jack diz, não, eu vou desenhar isso aqui, não vai passar para ninguém, eu que vou desenhar. Por isso que o Jack, então, junto com o Joe Simon, o criador do Capitão América, né? O amigo passa para o Jack,
ver a maravilha que o Jack fez naquelas páginas. Então, né, os dois são oficialmente os criadores do Capitão América, apesar do Joey, né, ter durante a madrugada ter concebido o personagem sozinho ali na sua folha, ali no seu brainstorm ali. Ele considera assim o Jack, né, os dois são criadores do Capitão América. E quem eles vão chamar para fazer a arte final é o grande arte finalista, que vai trabalhar anos depois, né, na Marvel, que é o Sid Shores. O Sid Shores nasceu em 1914 e é um dos maiores arte finalistas da história dos quadrinhos, né? Ele foi um dos poucos colaboradores a passar por todos os estágios da editora, né? Timely, depois Atlas e finalmente Marvel. A capa que chegou na mesa do Sid para finalizar, você provavelmente já viu, porque é uma das capas mais clássicas da história dos quadrinhos, é simplesmente o Capitão América dando um soco na cara do Hitler. Na capa da revista aparece a data ali, março de 1941. Mas como eu já falei várias vezes aqui, a data da capa não é a data que ela vai para o ponto de venda. Hoje a gente sabe quando que o Capitão América número 1 foi para o ponto de venda. Ele foi para o ponto de venda no dia 20 de dezembro de 1940, ou seja, um ano antes dos Estados Unidos entrar em guerra, porque os Estados Unidos vai entrar em guerra em dezembro de 41 com o ataque de Pearl Harbor. Então, um ano antes, a Time já estava assumindo, né, chamando para a briga, dizendo que estava em guerra com os nazistas. Então, aquele soco do Capitão América é algo emblemático, é algo muito importante. Mas o Martin Goodman antes não quis usar o nome Hitler, agora deixa aparecer o Hitler levando soco. Aparentemente ele mudou de ideia. Ou porque não estava mais preocupado em ser processado, ou porque, sendo judeu, já tinha escutado o que os nazistas andavam fazendo. A história você sabe, né? O Franzino, o Steve Rogers lá aceita, né? Ele vai participar do experimento lá, o experimento feito pelo doutor, no começo, chamado Dr. Joseph Einstein, em homenagem ao Einstein. Já vou explicar porque que o nome muda. Então o doutor, né, Joseph Einstein, ele está desenvolvendo o soro do super soldado. O Steve Rogers é esse, né, franzino soldado lá que vai passando, tá, e aceita ser então a cobaia para esse soro que vai fazer ele se transformar, vai fazer ele virar o Capitão América. No começo, o escudo dele é triangular, que é exatamente igual ao uniforme do The Shield. E aí, então, como o Martin Goodman tinha uma relação de amizade, de sociedade com o pessoal da arte, né, para evitar processo, evitar dor de cabeça, evitar torta de climão entre os amigos, rapidamente o Joe Simon e o Jack Kirby mudam o formato do escudo do Capitão América e vira o formato redondo, que acaba sendo muito mais legal, porque o escudo acaba virando uma arma, né, que vai e volta. Mas no começo ele era triangular porque era mais uma prova de que o personagem foi criado em cima do The Shield. O novo personagem foi um sucesso absurdo, vendeu quase 1 milhão de cópias na sua primeira tiragem, o Martin Goodman teve que fazer novas tiragens, foi um sucesso absurdo. E esse sucesso vem de dois motivos. A arte do Jack Kirby, que vai mudar as histórias em quadrinho, vai mudar o jeito de se fazer, né, uma história de super-herói, e por causa da vontade do Joe Simon, né, a concepção do Joe Simon, de deixar tudo aquilo real. Aquilo ali tinha um senso, né, tinha um clima de realidade. Realidade que o próprio Jack também vai usar na hora de fazer as lutas, por exemplo, né? O Capitão América ele tinha uma coreografia toda especial que o próprio Jack conta pra gente como é que ele fazia isso. O Capitão América tentaria lutar contra 5 caras. Eu disse, como você luta contra 5 caras? As lutas no Capitão América foram muito sérias. Se vocês examinassem, são brigas reais, eu dizia. O que acontece com esse cara enquanto o Cap luta com os outros 4? E eu descobriria como um balé. Seria realmente um balé. Eu tive que desenhar as coisas que sabia. Em uma cena de luta, reconheci meu tio. Eu subconscientemente desenhei meu tio e não sabia até levar a página para casa. Então eu estava desenhando a realidade. E se você olhar através de todos os meus desenhos, verá a realidade. É bom lembrar que como os Estados Unidos não estavam na guerra, hoje a gente tem um distanciamento histórico e tal, né? Mas na época, gente, tinha muita gente no país apoiando os nazistas. Tinha muita gente querendo que os Estados Unidos, se fosse entrar na guerra, entrasse do lado dos nazistas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre essa panela de pressão que era os Estados Unidos no período, que fez as histórias em quadrinhos se transformar no maior material de propaganda política da Segunda Guerra Mundial. Para outro vídeo. Mas quando eles publicaram essa revista, a Time recebeu ameaças por telefone.
O prefeito de Nova York teve que se declarar apoiando a editora, teve que reforçar a segurança em volta do prédio da editora. Tinha, claro, o Jack Kirby, que falou que tudo que ele queria é que aparecesse alguém defendendo os nazistas ali, para ele dar uma surra na pessoa. Então, com isso, as ameaças acabaram diminuindo, as ameaças acabaram deixando de existir, até porque depois a opinião pública, graças a todo o material de propaganda política das histórias em quadrinhos, inclusive, a opinião pública vai virando, então, contra os nazistas. Mas no começo ali, foi bem complicado, sim, para a editora. Eles sofreram, muito cancelamento de muito nazista que tinha ali nos Estados Unidos. E repetindo, então, o segundo motivo, de ser um sucesso o Capitão América, que é esse senso de realidade. Olha só o que o próprio Joe Simon falou, da onde que surgiu a ideia do personagem, por que ele queria um vilão do mundo real. Olha só o que ele falou. Nunca houve um vilão verdadeiramente incrível nos quadrinhos, mas Adolf estava vivo, odiado por mais da metade do mundo. Que contraste natural ele era com seu bigode cômico, o ridículo topete, seus asseclas arrogantes e a passo de ganso ansiosos para pular de um avião se o seu pequeno líder louco o ordenasse. Depois de uma saudação Heil Hitler de braços rígidos, é claro. Eu conseguia identificar um escolhido aí. Tudo que eu precisava era inventar um herói de cuecas para encarar ele. Na sua primeira edição, essa ideia de realidade que eu comentei do Joe Simon estava muito presente, inclusive num pequeno e significante detalhe que a Marvel vai alterar ao longo dos anos, ao longo das décadas. E a gente só descobriu isso graças ao trabalho acadêmico da Ella Donnelly, feito em 2015. A pesquisadora teve acesso à revista que foi impressa lá, Capitão América, de dezembro de 1940, está guardada na Biblioteca do Congresso Nacional. Então, como ela teve acesso à revista de verdade que saiu lá, não as reimpressões, olha só o que ela descobriu. Quem autoriza o experimento do super soldado é o próprio presidente Franklin Delano Roosevelt. E no momento que ele está conversando ali com seus assessores, e os assessores estão com medo, de fazer o experimento, vai que tem algum espião, vai que não dê certo e tal, olha só o que o presidente responde. Ele fala: o que você sugere, cavalheiros? Um personagem de quadrinhos? Talvez o Human Torch no exército resolveria o problema. Ou seja, na sua primeira história, o Capitão América estava no mundo real. Ele não era um personagem de quadrinho que nem o Tocha Humana, que nem o Namor, que nem os outros. O Joe Simon e o Jack Kirby não deram só um soco na cara do Hitler, eles deram um soco na cara de todos os leitores. Ficou todo mundo surpreso, porque eles estavam lendo ali algo que estava acontecendo no mundo real. O Capitão América não era um personagem de quadrinho, os outros eram personagens de quadrinho. Ele estava no mundo real. Por isso que o nome do cientista ele era Einstein, em homenagem ao Einstein. Depois eles vão mudar o nome para Abraham Erskine. Mas lá na primeira HQ, que foi publicada em dezembro de 1940, o nome do cientista fazia alusão a Einstein, o presidente autorizou e o presidente fala que o Capitão América não é um personagem de quadrinhos. Obviamente, depois essa ideia foi deixada de lado, o Capitão América vai aparecer ao lado do Tocha Humana, do Namor, etc. E por isso que desde então, a Marvel, em todas as reimpressões da primeira aparição do Capitão América, mudou essas páginas. Mas a nossa pesquisadora aí descobriu que na sua primeira revista, publicada em dezembro de 1940, o Capitão América estava no mundo real. Ele não era um personagem de quadrinhos. Repito, esse tipo de descoberta, ler esse tipo de material acadêmico foi uma das partes mais legais de poder escrever história dos quadrinhos dos Estados Unidos. Agora pensa a quantidade de pesquisa maravilhosa que a gente pode fazer tendo acesso às revistas publicadas durante esse período, as revistas que estão lá na biblioteca. Com certeza muita pesquisa legal está vindo por aí. Chegou nessa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, se você gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto para mais uma viagem no tempo na nossa maravilhosa Nona Arte. Tchau, tchau.